Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Hematotalks, aos nossos cafés, conversas. E hoje esse episódio é um episódio bem científico, neurocientífico, onde a gente vai falar então de doenças hematológicas de linfoma, doenças linfoproliferativas, que acometem esse sítio privilegiado, que é o sistema nervoso central. E para isso a gente trouxe dois experts. Nossa mesa hoje está cheia, com a doutora Ana Paula Fonseca, que é também filha da Santa Casa de São Paulo, como todos nós aqui, que hoje atua no DASA, como neuroradiologista, também capitaneia aí o fellow de neuroradiologia de lá, e é fundadora do Radio Experts, que é uma plataforma voltada para radiologistas. E também temos o Dr. Felipe Pacheco, que também é um filho dos nossos tijolinhos da Santa Casa. Continua lá até hoje. Que continua lá, justamente focado, né, no ensinamento como preceptor. Também atua como neuroradiologista lá na rede DASA. É presidente da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Tem 3 linhas já de currículo. E... além do mais, também é virginiano. A gente tem 3 virginianos aqui para Thaís. Desvantagem hoje. Total, a Thaís, ela atrai os virginianos. E tem um grande conflito de interesse, que é marido da Thaís Fischer. E com isso faz com que a Thaís Fischer tenha esse amor pelo sistema nervoso central. Viés, e, na verdade, tudo que ela fala é de conhecimento que ela traz do Dr. Felipe Pacheco. Esse backstage dela. Na verdade, muito, muito obrigada pela presença de vocês, pra gente falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central e doenças linfoproliferativas. É uma área muito importante, desafios diagnósticos. Sim, há um conflito de interesse porque eu gosto de sistema nervoso central, eu tenho acesso a laudos, enfim, a discussão de imagem, que é muito importante. Mas... tirando o conflito de interesse à parte, eu vou falar um pouquinho, eu queria a gente abrir isso falando um pouco sobre doenças linfoproliferativas que infiltram o sistema nervoso central, tá? Então a gente tem aqui, só pra gente documentar, então a gente tem a LLA, a leucemia linfoblástica, que é clássica, mas tem uma doença sistêmica muito grave que infiltra a meninge. A gente tem um Burkitt também, que é o nosso linfoma não-Hodgkin mais agressivo, comumente infiltra a meninge. Esses talvez sejam menos desafiadores, porque o paciente vem com uma clínica muito grave, então tudo que vem subjacente é um pouco mais fácil para o radiologista. Mas a gente tem 2 outros desafios, né? O linfoma difuso grande células B, que infiltra secundariamente, também é um pouco mais fácil, porque o paciente tem uma doença e ele vai infiltrar, então algumas facilidades ao diagnóstico e um pouco mais de clínica para vocês. Mas o grande desafio, acho que é o grande ponto em que o radiologista é extremamente importante, é o linfoma difuso primário nervoso central, que agora tem uma nova nomenclatura pela Organização Mundial de Saúde, que está associada a sítios imunoprivilegiados. E por quê? Porque o linfoma difuso primário nervoso central, ele segue a mesma classificação biológica, genética, do linfoma testicular e do vítreo retinal, porque as mutações é como se fosse da ectoderme. Então, todas as doenças linfoproliferativas capazes de infiltrar a pele são capazes também de transpor. E as outras barreiras, né? Hemato-renal, a pele, hemato-testicular, teriam a capacidade integrina de transpor a barreira hematocefálica. Mas por que é tão desafiador? Porque o primário sistema nervoso central, né, ou associado a sítios imunoprivilegiados, ele é uma doença que vai nascer no sistema nervoso central. Então, as dicas quanto à parte sistêmica são menores. Ele começará a história dele oncológica numa imagem, provavelmente. Então, acho que eu quero falar sobre os outros. Mas eu quero falar para vocês, eu quero pedir para vocês um pouco sobre a descrição desse caso. Porque esse caso, ele não começa com o hematologista. Ele começa com o neurocirurgião, com o neurologista. E ele chega para mim ou com uma dúvida diagnóstica ou com um resultado de biópsia. E é nesse que eu acho que é a grande intervenção do neuroradiologista. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os achados, vamos começar com esse, depois a gente desdobra sobre as secundárias e sobre as meninges. E o que o radiologista pode ajudar o clínico, que não é o hematologista experiente, para receber esses casos. Mas eu posso lançar uma pergunta antes? Uhum. Quais são as estruturas do sistema nervoso central? Ela sempre fala isso, verdade. Que não é só o sistema nervoso central? Porque linfoma
difuso primário sistema central associado a súditos imunoprivilegiados, classicamente a gente está falando de parênquima. A gente não pode esquecer do vitreoretinal, né? E também do sistema nervoso central de medula, que também pode estar envolvido menos frequentemente, mas 10% dos casos também podem estar envolvidos. Então, vamos lá. Começar? Então, já que fizeste um preâmbulo aí da comprometimento, né, da doença hematológica do sistema nervoso central, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da imagem, né? Que é um pouco também geral, e depois eu passo para a Ana e ela fala como diferenciar um do outro. Porque apesar de serem doenças, digamos assim, diferentes, primário, secundário, mas as características por imagem vão se repetir. Então, a gente tem que ter, acho que, ter uns red flags para guardar o que pode ser ali uma doença linfoproliferativa. E aí, sendo primário, a Ana coloca aí depois os diferenciais, né, do que pode ser. Então, primeiro, acho que eu sempre repito, sempre falo para a Thaís, ela já sabe medularmente, que é pela patologia altamente celular, densamente celular. E isso, na imagem, tem um fenótipo específico, desde a tomografia. Então, o paciente que chega com um déficit focal, por exemplo, e tem uma lesão expansiva, uma massa, ele vai fazer a tomografia primeiro, não vai fazer a ressonância. E se ele ser hiperdenso, ou seja, ser mais branco do que o parênquima, do que o líquor, isso tem que chamar atenção para uma lesão densamente celular. E aí encaixa o linfoma. Então, esse é o primeiro, acho que a primeira característica a gente pensar dessa linfoproliferativa, seja na primária, seja na secundária. Porque também em ambas vão ter diagnósticos diferenciais. E os outros três que eu sempre falo é o padrão de comprometimento. Então, um padrão ependimário ali que compromete o contorno do sistema ventricular, um realce ou até uma lesão com restrição, também tem que pensar em linfoma. Tem diagnósticos diferenciais? Tem. A gente tem que colocar a possibilidade de linfoma no relatório. O outro, quando pega o nervo craniano, isoladamente, às vezes também pode acontecer. Então, densamente celular, já hiperdenso na tomografia, depois a gente fala na ressonância, se compromete a região subependimária, que é o contorno do ventrículo, ou nervo craniano, e o terceiro ponto, que é uma lesão que você me fala que é transóssea, né? Ela destrói o osso sem destruir o osso. Como é que é isso? Ela está no parênquima, está nas partes moles, ultrapassa o osso, a gente vai fazer a janela óssea, por exemplo, pensa uma metástase, vai fazer uma janela óssea, o osso estaria totalmente destruído. E que não é o caso do linfoma. O osso está aparentemente normal. E eu falo para meus residentes que é o sinal do hambúrguer. Porque ele cresce de um lado para o outro e o osso está íntegro no meio. A criatividade já pode ser. Mas essa é ótima mesmo, porque eu acho que é um dos principais diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente vê uma lesão que está envolvendo o osso, vai para a janela óssea, acha que está destruído o osso. Pode ser uma metástase, pode ser outra lesão, osteosarcoma, mas se o osso está íntegro, Fala tem mais que pensar... ativa, né? Isso, tem que pensar porque em linfoma. é uma doença celular, né? Então ela consegue transpor o osso e a medular óssea sem destruir necessariamente o osso. Mas acho que vamos então voltar por parte, aí eu passo para a Ana falar então. Então, frente a uma lesão que densamente celular, que vão ter os assaios na ressonância também, que a gente pode discutir, né? Quais seriam, né, os diagnósticos diferenciais para isso? Então, acho que eu vou completar com a ressonância e a gente fala dos diferenciais, tá bom, Pacheco? Da ressonância, então, o raciocínio é bem parecido com esse daí, né? A gente tem uma lesão hipercelular, geralmente ela tem um baixo sinal em T2, então isso é um red flag importante, que a maioria das lesões tem alto sinal em T2, mas então para nós que tem baixo. Ele é mais preto, é mais preto branco, no T2, mais preto sinal no mais T2. baixo, mais escuro no T2. Então, mais preto que o isso preto. Eu aprendi isso também. É um cinza, né? Ele não é um branco, ele é um cinza. Tá. Um cinza ali, um tom de cinza mais... O T2 é a sequência que a gente vê o líquor, né? Então, vê o líquor branco. Então, lá ele é mais preto. E todas as lesões, assim, a maioria das lesões da neuroradiologia tem muita água. Então, são brancas também em T2. Então, a gente não leva muito em consideração, digamos assim, um tumor glial hiper em T2, infecção não granulatosa hiper em T2. A maioria é hiper em T2. Quando é hipo, o T2 que chama atenção. É uma exceção, então chama atenção. Geralmente, o que é hipo em T2, né? Doenças granulomatosas, que são um diferencial por esse motivo. Então, tuberculose, uma sarcoidose, também é hipo em T2. E o linfoma é hipo em T2, e isso já nos destaca ali numa primeira avaliação. Então, a gente faz mais diagnóstico diferencial até com doenças infecciosas. Muitas vezes, sim.
mais do que com doenças neoplásicas. Isso. E isso era até uma das coisas da clínica, né? Na clínica a gente sempre falava, tem então uma lesão, a gente vai pensar então em doenças infectológicas, linfoma, principalmente nos HIVs, que também Sim. tem as duas, do que segundas neoplasias. Exatamente. Aí algumas neoplasias também podem ter hipo em T2, especialmente se elas também forem hipercelulares. Então, por exemplo, um glioblastoma pode ter um sinal um pouco mais baixo no T2. Mas as outras, de forma geral, têm um sinal mais alto. Então, nos ajuda a destacar aí o linfoma, né? Outra sequência também que é importante, que a gente fala nas aulas, né? E que vocês devem aí, que é a difusão. E é uma sequência chave, assim. Se tiver um protocolo de linfoma que o técnico esqueceu de fazer a difusão, vai ter que repetir o protocolo. Não dá para laudar sem. Então, a difusão, ela avalia a movimentação, assim, o nome técnico radiológico é o movimento browniano das moléculas de água, né? Então, meio Einstein, assim. Mas basicamente, as moléculas estão se mexendo o tempo inteiro e a ressonância consegue captar o sinal dessa movimentação. E por algum motivo, algumas lesões específicas fazem com que essas moléculas não se movimentem tanto, elas fiquem mais restritas. Então, o que deixaria uma molécula restrita? Uma é ser muito hipercelular, tem tanta célula que a molécula de água não consegue se mexer. Outra é uma lesão muito viscosa, então um abscesso, por exemplo, tem uma viscosidade grande, né? E outra é uma lesão isquêmica, porque nós não temos ATP suficiente para as moléculas saírem e entrarem na célula e elas não se mexem. Então, seriam aí os três fatores principais para uma restrição à difusão. E o linfoma é um dos tumores mais hipercelulares, então a restrição à difusão, assim, quase sempre, não é exatamente uma regra, mas é quase uma regra, né? Vai estar presente em 90 e tantos % dos casos. Então, a gente olha a difusão, corrobora no ADC, que é o mapa da difusão, é aquele mapa, na difusão fica branco, essa molécula restrita, né? Vai ficar branco, no ADC vai ficar preto. E o ADC é até mais confiável, quanto mais preto o ADC, mais tem restrição. Então, isso aí vai de encontro ao que o Pacheco falou da alta celularidade. Então, a hiperatenuante na tombo, baixo sinal no T2, restrição à difusão, ADC preto. Então, esse aí é a cara do linfoma. Então, é sempre bom fazer uma ressonância. É sempre bom fazer uma ressonância. Só uma tomografia não é suficiente. Não é suficiente, né? A gente teria aí outros diferenciais. E o que vocês acham que o hematologista gostaria de ter no laudo? Porque, assim, a gente lê todo o laudo e isso é muito importante, porque às vezes ele pode estar só descritivo e, para mim, que tem a possibilidade de discutir, ou para outras pessoas que têm a possibilidade de discutir muito na próxima instituição, tá bom, isso é sugestivo de linfoma, tudo bem. Mas o que vocês acham que, para mim, como hematologista, é mais importante? Porque você já entendeu que, assim, a descrição da imagem é super importante, eu conheço, porque faço sistema nervoso central, inclusive questiono, tenho essa habilidade de questionar outros médicos, neurocirurgiões, neurologistas, mas o que você acha que é mais importante? E principalmente, vocês têm noção do impacto de clínica de condução, de sugerir um linfoma? Com certeza. Acho que, assim, o nosso laudo é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente falou que alguns pontos, baixo T2, restrição, aí vem a perfusão, quer dizer, um pouco mais fria no linfoma para diferenciar de outros tumores, espectroscopia. No final, a gente juntar isso aí e sugerir um linfoma, eu acho que é absolutamente crucial, ainda que a gente erre, né? Mas você se arriscou ali a tentar ajudar aquele caso em específico. Então, acho que só ser descritivo não é útil nem pro e nem hemato corresponder com a prática. Pro hemato não é útil. Pra gente não é útil, porque você tá sendo o quê? Quase uma inteligência artificial, né? Porque você não participa ativamente do processo de decisão do paciente. Então, eu não quero ser uma radiologista assim. E vocês não querem receber laudos assim. Então, acho que... E aí, por outro lado, o que a gente pode ajudar na hora de mandar o caso clínico? Porque também, assim, quando eu era residente de clínica, por exemplo, muitas vezes eu ia lá e falava, solicito tal exame. E pra sim. E não dava nenhum valor, nenhuma informação clínica pro radiologista, ou mesmo para quando a gente manda pro laboratório algum exame, daquele paciente. O que a gente pode mandar que pode ajudar vocês? Perfeito. Quer falar, Pacheco? Deixa eu só voltar um pouquinho naquela pergunta anterior aí, só para complementar. Acho que é importante que a gente dê aula disso, né? O que o hematologista quer saber do nosso laudo, e a gente vai... Vamos aproximar essa conversa do rádio. Tem um gabarito aqui, né? Tem um gabarito se a gente dá aula, o que certo ou não, né? Quer saber, você sabe. Você tem lugar de fala. Então, espero, né? Vamos ver aí no gabarito. Quando ele vem, que você colocou aí, vocês colocaram, que não tem história, que vem de um clínico, que vem de um neurocirurgião,
que é o primário do sistema nervoso central, é justamente montar o quebra-cabeça que a Ana falou e colocar na opinião, né, que sugere um linfoma. Pode estar errado, mas a gente dá a possibilidade do paciente chegar e ter uma biópsia e ser tratado com químio e não chegar com uma manipulação cirúrgica desnecessária, uma exércise total da lesão. Isso é um parêntese muito importante, porque o que acontece? Se a via é mão dupla, né? Então, se eu não dou a característica clínica e você não dá de volta, acontece o que acontece todos os dias na minha prática. O paciente chega com uma doença totalmente ressecada, em que não era necessário, né, ele ressecar, porque ele tem um pós-operatório extremamente pior, com uma inabilidade de receber quimioterapia curativa. Então, assim, esse é um linfoma que, apesar de muito raro, ele é muito responsivo à quimioterapia. Às vezes recai, mas, assim, muito responsivo à quimioterapia. E num pós-operatório muito complexo, você inabilita esse paciente a receber o tratamento curativo. Então, assim, é crucial, realmente, a sugestão para que pessoas que não tratam linfoma, seja neurologistas clínicos, neurocirurgiões, deem a chance de fazer uma biópsia estereotáxia e aí chegar aonde, mesmo que não seja. Acho que esse é um ponto. Até porque aqui a gente está trabalhando com hipóteses, então Sim. tem certo e errado. E eu acho que o segundo ponto entra naquele grupo de pacientes que é uma disseminação, né? Um comprometimento, disseminação do sistema nervoso central de um paciente que estava em tratamento, que a gente também tem que ser categórico no laudo se tem ou não infiltração. Então é conhecer o que é essa infiltração e colocar no relatório, que eu acho que na nossa concepção, né? Que é que dizer, quando vocês pedem o exame, seja ele para controle, seja ele para iniciar a terapêutica, se já tem ou não tem infiltração no sistema nervoso central. Então, a gente saber como infiltra, e aí volta para aquela primeira pergunta, as características de uma lesão linfoproliferativa e colocar no relatório. Está infiltrado ou não? Isso, às vezes, não é tão simples, né? Porque se é uma lesão que compromete o osso, e pode ir para o osso e abaular, dar uma fratura patológica do coluna vertebral e comprimir o saco dural, não é uma infiltração do sistema nervoso central, né? Não passou a dura, não comprometeu a medula, não comprometeu o líquido, não comprometeu o encéfalo. Então, a gente tem que saber o que é infiltração verdadeira, né? O que está nas adjacências, que pode ou não ser infiltração. Então, eu não sei se todo mundo que está assistindo talvez saiba, mas se eu não categorizo a infiltração, eu não consigo dar o tratamento adequado. Por exemplo, eu tenho um linfoma que infiltra a calota e infiltra a dura, esse paciente é tratado de forma sistêmica, sem drogas que penetrem o sistema nervoso central. Assim como o intravascular, que é uma outra entidade diferente. Ao passo que se eu tenho um linfoma que tem até a dura, ele é considerado linfoma sistêmico. Da dura para frente, quando ele tem leptomeningite envolvida, ele precisa de drogas que transpassem a barreira hematocefálica. Então, é uma diferença muito grande. Por isso que eu estava falando no início das estruturas, né? Do que é sistema nervoso central e o que não é sistema nervoso central. Porque vai implicar justamente até pra gente ver como é essa doença e depois como tratar essa doença. E até o que o Felipe estava falando, e a medula muitas vezes é esquecida, né? Então é isso, assim, a gente pede a ressonância, por exemplo, igual a Thaís estava comentando, doenças que a gente quer ver se está infiltrado. Então, um linfoma difuso sistêmico que tem alto risco de infiltração. E aí a gente fala, poxa, a gente tem que buscar ativamente garantir que não está infiltrado para tratar de um jeito ou está infiltrado e tratar de outro. Porque muito a gente via de recaídas tardias, né, de sistema nervoso central, que na verdade não eram recaídas, eram pacientes que não foram diagnosticados com infiltração lá atrás. E aí, só a ressonância do encéfalo basta? Não basta, né? A gente deveria fazer de todo o neuroeixo. E aí responde, acho que essa tua outra pergunta, né? O que o hematologista teria que passar pra gente entender. Acho que é importante, o que vocês estão procurando mesmo, né? Qual o tipo do linfoma, né? Porque muda a característica. Muda, né? Se for um folicular que eu estou acompanhando ele, assim, se tiver algo que pode ser linfoma na imagem, mas é um folicular, é mais difícil, vou pensar em outro diagnóstico. Agora, se for um Burkitt, já está ali que a chance de infiltração é muito maior. Então, o pensamento do radiologista muda, e, inclusive, isso, se a infiltração é mais parenquimatosa ou se a infiltração é leptomeningia. Outros pontos aí também do pedido do hematologista, acho que é falar se usou ou não corticoide pra gente, isso muda bastante, né? O tumor, às vezes até a gente chama de tumor fantasma, ele some completamente ou reduz bastante.
E outro ponto é se é imunossuprimido também, né? Assim, pelo menos para a imagem isso faz muita diferença. E para o tratamento também, Pro viu? Assim, tratamento também. hoje em dia, inclusive, o linfoma é associado à imunodesregulação, ou seja, a imunossupressão, que está incluído os PTLDs, que é a doença linfoproliferativa pós-transplante, ou qualquer imunossupressão, e é o HIV, é uma outra classificação, né? Então, ele pode mimetizar outras doenças, Exato. né? Então, ele na, pode... na imagem é bem pior de avaliar, assim, porque isso que a gente falou até agora, desse linfoma sólido, hipercelular, né, ependimário ali, é do paciente imunocompetente. No imunossuprimido, já vai para vários diferenciais, que também já, algumas doenças já inerentes a esse paciente imunossuprimido, né? Então, por exemplo, neurotóxico, que é o clássico, mas também um glioblastoma, um tumor glial de alto grau, que às vezes é dificílimo da gente sair de cima desse muro, né? Então, tem laudo nosso que vai sair como neurotóxico ou linfoma, porque realmente a imagem é muito semelhante. Tem muita necrose, é mais irregular, coloca a espectroscopia ali, tem muito lípide, então vai por um caminho que a gente acaba se limitando um pouco mais, diferente desse imunocompetente que a gente consegue, E o na maioria das imunocompetente vezes, do principal, né? Que são É. os o de células, grandes células B, né? Porque Isso. o que pensar em T, né? Já também tem uma imagem um pouco mais peculiar. Pode ter um realce Exato. heterogêneo, necrose e tudo mais. A gente está falando aqui do principal, que vai ser em, acho que primário de grande célula 90% B. dos casos, né, no dia a dia. E aproveitando esse gancho, assim, quando a gente fala de meninge, de uma maneira geral, é um pouco mais fácil para nós, porque a gente tem a punção, tem a imunofenotipagem, então a gente consegue, hematologista é uma especialidade que a gente gosta de resolver todos os problemas sozinhos. A gente não precisa de cirurgiões, a gente, em geral, consegue resolver tudo dentro da própria hematologia. Você precisa do radiologista. Você precisa de um radiologista, E aí, no sistema nervoso central. E no PET, enfim. Mas assim, a imunofenia a gente consegue resolver. Mas existem situações em que a celularidade ela é tão baixa, ou quando a gente tem infiltração da bainha desse nervo, em que a imagem é mais importante do que a imunofenotipagem. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu já tive alguns casos, por exemplo, de fazer uma infiltração. Clinicamente parece uma infiltração, o licor vem negativo pela baixa celularidade, você não consegue resgatar, e por outras questões inerentes ao método. Qual é o achado de infiltração dos pares cranianos? Quais são os pares mais envolvidos? Quando que numa imagem eu posso suspeitar de uma infiltração meningia na imagem, né? Mesmo que o líquor inicialmente pareça negativo. E até porque você estava falando da técnica de fazer imunofenotipagem do líquor, e a gente tem poucos lugares que vão conseguir fazer, né? A gente Porque tem que precisa ser muito analisar rápido. aquelas células de forma rápida. E em muitas regiões do Brasil, a gente tem que enviar para outro lugar, ou, enfim, coletar líquor já é difícil, quanto mais... A celularidade é baixa, então às vezes perde muito então evento. é difícil mesmo só contar com a imunofenotipagem. Agora ficou um pouco mais complicado porque assim, não tem como a gente tem no intraparenquimatoso uns achados de celularidade, de local de comprometimento mais específico, digamos assim, de linfoma, né? Porque vai ser o comprometimento leptomeningio, ou subependimário, ou de pares cranianos. A gente considera isso tudo como leptomeningio. Mas não tem uma característica específica. Só Então, bem várias doenças vão poder fazer isso. Então, vai precisar mais do que nunca da correlação clínica para saber o que pode ser. Desde uma doença mesmo até o artefato. Que a gente pensar, por exemplo, o paciente faz com anestesia, exame com anestesia, com oxigênio a 100%. Ele tem uma alteração no flare, na leptomeninge, que é unicamente artefatual por esse oxigênio a 100%. Sim. Mas pode confundir com um comprometimento leptomeningio. Então, é uma ampla... muito interessante, sim. né? Como a técnica pode alterar a interpretação também. Então, é uma ampla variedade e diferencial. Como eu estava falando do subependimário. Também é típico de um paciente com infecção por citomegalovírus. E que é às também vezes muito podem comum ser sobrepostas. no paciente de vocês. Então, a gente nessa localização, tem que pensar em linfoma, mas não tem algo tão específico como tem no intraparenquimatoso. Eu consigo sugerir que tem um comprometimento leptomeningio. Tenho que afastar artefato, pode ser hemorragia, consigo falar, mas se for infecção, se for linfoma, se é um citomegalovírus, já entra num terreno mais nebuloso, que a imagem por si não vai conseguir definir, né? Então vai precisar desse contato com o hematologista, com... Então, aproveitando esse território aí nebuloso, eu queria falar de um caso que eu até pedi uma vez para você ver, né? Justamente de um paciente que tinha uma LLC, então
uma leucemia linfocítica crônica, que habitualmente não infiltra o sistema nervoso Mas que pode central, infiltrar. que estava em uso de inibidor de BTK, que também é uma droga que a gente usa no tratamento de infiltrações do sistema nervoso central. E aí eles tinham achado o leptomeningio que levantaram para reunião justamente diferenciando se isso era infecção ou se era infiltração. E aí tinha gente votando na e pra infiltração outro. e eu tava votando na infecção. E ainda tem outro ponto, né? Porque como usa várias drogas que vocês trazem renovando a cada tempo, né? Também tem as complicações, né, das drogas. Então, às vezes dão alterações às drogas que simula também a infiltração, né? Mas voltando ao caso lá, o principal da diferencial, como eu falei, vai ter um comprometimento leptomeningio, mas a localização pode ser um pouco diferente, né? Então, na infecção, dependendo do tipo de infecção, é mais externa da base, é mais exuberante, que é um pouco diferente do linfoma, né? Que tem esses locais que a gente falou um pouco mais restrito, um pouco não tão específico, mas que pensa em linfoma. E algumas vezes eu acho que vai ter que caminhar para biópsia, né? Dependendo da localização. O líquor e vai tudo ajudar mais. O muito líquor, hoje também em para dia a gente infecção e tem- para biópsia. E também no caso das complicações da droga, né? Para as complicações pós-terapêuticas, às vezes até dá uma chance de ver se não é da droga, suspender a droga. Obviamente, pensando em que cada uma faz, por exemplo, a Trexat é uma alteração específica, o inibidor de IBTK é outra alteração específica, né? Mas sabendo as alterações que a droga pode ocasionar, novamente, dá uma chance para o paciente de não ser infiltração, conversar com a hemato, ver se pode suspender um tempo, ver se reverte essas alterações, então seguir adiante. Aproveitando o ensejo, uma das coisas que eu ia trazer, na verdade, são casos emblemáticos, casos que marcaram. A gente sempre tem um caso que marca ou não marca. Eu tive um recente, por exemplo, que era um paciente super jovem, 23 anos, uma imagem sugestiva de linfoma, só que ele ficou sendo subtratado. Aí entra de novo no começo da nossa conversa a motivação principal, né? Então, o paciente não foi sugerido na imagem, que poderia ser, a hipótese principal dele era um glioblastoma, ele entrou para uma cirurgia excisional, o painel não foi feito direcionado para linfoma, então veja a sequência de eventos que acontece, né? E aí ele foi tratado com doses muito altas de corticoide, chegou com 7 meses, 8 meses, que até eu achei, não pode ser um linfoma tratado tanto tempo sem tratamento, desse tamanho, uma lesão muito grande, eu mesmo questionei, que cursou com nova ressonância, com laudo sugestivo, com uma biópsia estereotáxica nova para que a gente pudesse fazer o tratamento adequado. Então esse é um caso que me marcou muito, porque nunca tinha visto um linfoma primário sem o nervo central demorar quase 10 meses para chegar a um diagnóstico, né? Obviamente veio cidades pequenas, enfim, com baixo recurso, mas denotando a importância da cadeia de investigação. E aí eu queria perguntar para vocês casos que marcaram aí, especificamente com doenças linfoproliferativas. Boa. Acho que um que me marcou, que a gente até publicou, foi bem no início quando eu formei, né, no pós-R5 ali, foi de um linfoma intravascular, que eu acho que é bem desafiador. É um linfoma desafiador, porque não entra muito nesses dois cenários aí que a gente falou, né, primário versus secundário, ele tem uma apresentação às vezes muito diferente, parece realmente algo vascular, né? E aí tinha um padrão de realce perivascular, que também é um padrão bem típico na neuroradiologia, né, que a gente geralmente descreve em contexto de sarcoidose, linfoma ou vasculite. São as 3 principais apresentações desse padrão. Então, um tanto de pontinho, parece que acompanha ali o trajeto do vaso. E esse específico era um paciente mais de uns 50, 60 anos, então era uma faixa etária um pouco maior, e tinha um pouquinho de restrição à difusão junto dos focos, né? Então, sarcoidose restringindo um pouco, né? Então, acabamos colocando como principal hipótese linfoma, e os diferenciais a gente sempre inclui, porque pode ser. Sim. Biopsiou e o paciente ficou bem, a gente publicou e tudo. Então, acho que é um padrão diferente que também vale mais para o radiologista reconhecer, né? Mas às vezes a gente consegue mudar ali a conduta, porque como você falou, é quando ainda não chega pra gente por um estadiamento, né? Quando a gente acaba tendo ali um protagonismo mesmo de pensar naquilo. Então, mas eu achei legal que você trouxe que, apesar do linfoma intravascular ser um linfoma em sistema nervocentral e não de sistema nervocentral, porque ele é da parede do vaso, ele é tratado de forma sistêmica. Então, existe muita discussão quanto a isso. Muita gente acha que porque está no sistema nervocentral, ele tem que ser tratado com drogas que transpassam a barreira. E não, ele é tratado com o bom e velho R-CHOP, ou seja, porque ele trata a parede do vaso. E as consequências que acontecem no encéfalo são secundárias à lesão do vaso e não necessariamente
ao permeio desse linfócito, né? Obviamente que é muito alto risco, Sim. mas ele não precisa ser tratado como linfoma desse sistema nervoso central. Então, eu achei muito interessante também. O prognóstico dele é Bom. só antes de você falar, é melhor É bom. do que o linfoma primário. Depende, na verdade, o problema do intravascular é porque ele demora muito para ser diagnosticado, né? Então, às vezes, deu uma acontece clínica do deterioração do paciente, paciente, acaba acaba tendo tendo. isquemia mesmo, tendo outras complicações, outras. Mas, de uma maneira geral, ele funciona como um linfoma difuso de grandes células B lato sensu, né? Então, ele responde muito bem ao tratamento. O sistema nervoso central, o primário, o sistema nervoso central também responde muito bem, né? A gente tem vários pacientes curados. A questão maior dele é que, o diagnóstico é difícil, você precisa não sequelar esse paciente, e as doses são muito altas. Então, alguns pacientes têm dificuldade de manejo dessas doses renal, Tem muita morbidade ao longo, hematológica. né? Desde o diagnóstico, quanto também É um o tratamento muito mais intensivo, inclui transplante autólogo de medula óssea. Então, é uma jornada um pouco mais intensiva do que um paciente com difuso sistêmico, né? Então, mas é totalmente factível. A taxa de resposta de um linfoma difuso de grandes células B em primeira linha é 60% a 80%. Eu falo que é melhor que tuberculose no Brasil, por causa de aderência. E do sistema nervoso central, a gente tem uma taxa aí de 40%, 50% por causa dessa questão de toxicidade associada às drogas. Mas tem melhorado. Do intravascular. Não, eu tô falando do primário, é porque o intravascular, apesar de ser uma classificação, aí a gente compara ele a um sistema. Sistema. É um outro, acho que vale a pena também falar, que eu lembrei aqui, que acho que você publicou junto, e com o Igor, que era uma neurolinfomatose, né? Que também o tratamento é diferente, era bem exuberante, fez o PET, comprometimento do plexo braquial e do plexo sacral. Mas acho que pra gente, assim, o que marca muito... Assim, tem alguns casos emblemáticos, mas é o que a gente consegue mudar, ajudar na mudança da conduta, né? Porque a gente não tem essa relação interpessoal com os pacientes como vocês têm, né? Então, acho que talvez casos que são mais emblemáticos pela família, por tudo mais, social, mas a gente talvez no conjunto, né, que a gente consegue mudar a conduta. Acho que são casos que faz valer a pena ter estudado tanto, né? Ou quando a gente erra também marca, né? Ou quando erra. Quando a gente não muda a conduta, mas a gente aprende também. E a outra coisa que eu acho que vale a pena nessa eu lembrei história... agora aqui... Você lembrou mais um? Não, eu lembrei que por isso que ela não deixou assistir... Eu falei que ela assistiu um filme com meu filho, que é o Fugitivo, né? Ela não deixou ainda. Não deixou. Ela disse que é maior de idade. Mas porque justamente acho que tem uma cena que ele é acusado de... Pra quem não sabe, ele é acusado de matar a esposa, mas não matou, e ele é médico. Aí a história toda é ele tentando mostrar que não foi ele. Aí uma hora ele tá no hospital, um paciente chega, vai pra sala de cirurgia, ele não é radiologista, mas na época ele pega a chapa, né? Olha, fala que aquilo não é cirúrgico, que é outro diagnóstico pela radiologia e salva o paciente. Aí é o que o radiologista faz, né? Que muda a conduta. Sim. E eu queria perguntar também, porque a gente falou sobre tomografia, ressonância e o PET. O PET que a gente usa habitualmente para o linfoma, né, para estadiar o linfoma, ele serve para a gente ver o cometimento do sistema nervoso central? Ele ajuda, acho que não é que nem o PET de corpo inteiro, né, que para vocês é fundamental de fazer o estadiamento, né? Mas ele tem o seu papel na imagem, ele é complementar, não é algo que vai ser definitivo se tiver em dúvida, mas quer dizer, a questão, né? Um quebra-cabeça, desde a tomografia, passando pela ressonância, e no PET, só que o PET, a imagem, ela, digamos que é muito grosseira. Então, comprometimento de nervo craniano, a gente não vai conseguir ver. Comprometimento subependimário, tem até um caso que era exuberante, deu para mostrar até bonito, que eu coloquei em aula, mas não é tão detalhado, né? Não é tão detalhado quanto a ressonância. Ele complementa. Mas, por exemplo, os pacientes onde tem alto risco de infiltração lá no diagnóstico, e eu quero realmente garantir que ele não está infiltrado, o PET não vai me ajudar. Não vai ajudar. Como também os pacientes que têm infiltração e eu quero seguir depois para a resposta. Também não. O PET também não vai me ajudar, né? O PET é muito importante no primário sistema nervoso central e no secundário para a gente avaliar a doença sistêmica, né? Por exemplo, um dos casos que também é desafiador no PET são os linfomas primários de testículo, que porque capta muito no PET, às vezes passa desapercebido, e aí você tem altíssima chance de infiltração do sistema central, mas ele é mais importante para a gente descartar doença sistêmica no primário, né, no paciente que é só sistema central, mas as doenças muito grosseiras aparecem, eu acho que classicamente no PET, mas é importante você falar isso, porque a gente restadiar,
esse paciente, ou quando a gente tem alto nível de suspeição pelos scores prognósticos, né, que é o CNS-PI, que é o índice prognóstico do sistema nervoso central, fazer sempre ressonância líquida, é mandatório o diagnóstico, e a reavaliação do primário do nervoso central tem que incluir a ressonância. Exato. Não dá pra não fazer. E pra Só gente... um ponto a mais, só que você perguntou do PET, eu lembrei das sequências avançadas, né? Só para fazer um paralelo também. Geralmente, nesses padrões de infiltração, como são mais meníngeos, perineurais, né, e pêndima, as sequências avançadas não ajudam tanto, então não é mandatório. Então, quando você vai pedir, só a que são ressonância... sequências avançadas. Vou explicar o que são sequências avançadas. Quando você pede lá, ressonância de crânio e coluna, né? Cervical, dorsal, lombar, ou seja, neuroeixo. Ok. Pediu o básico ali, né? Eventualmente, quando existe o linfoma primário, que é aquele que tem uma lesão expansiva mesmo, você pede espectroscopia e perfusão junto. Isso é sequência avançada. Basicamente, espectroscopia e perfusão. Muitas vezes, esse pedido já sai ali do neurocirurgião, hemato, né? Da pessoa solicitante. Isso ajuda principalmente em centros que não tem o radiologista ali o tempo inteiro para orientar, né? Então, por exemplo, acho que isso aqui tem uma lesão expansiva que pode ser um linfoma. A sequência avançada ajuda bastante, o linfoma parenquimatoso, né? Uhum. Espectroscopia e perfusão. Geralmente ajuda muito a diferenciar de outros tumores. Então, vai ajudar a diferenciar de glioblastoma, de metástase. Então, tem seu lugar. Entendi. Se vocês que estão lá pedindo o paciente já veio com uma tomografia e tem uma lesão na cabeça ali que é intraparenquimatosa. Então, se você já pede isso, ajuda bastante e reduz a nossa chance de ter que chamar de volta esse paciente. Em hospital, como tem sempre um radiologista ali disponível, Ele vai estar... ele vai geralmente falar, inclui aí uma espectro, uma perfusão que vai ser melhor para a gente avaliar, né? Mas não sendo no hospital de ponta, às vezes no hospital que tem só rádio geral, ou às vezes até tele, né? Outra pessoa que está em outro local que vai laudar, então a espectroperfusão ajuda, tá? Então, só para colocar mais. Já naquele padrão infiltrativo, disseminação não ajuda tanto, porque aí, às vezes, é só um espessamento meníngeo, um espessamento no nervo, você não consegue estudar a fundo, né, com outras sequências, essas pequenas alterações. E eu acho que estimular o exercício de, né, a gente acompanha o paciente linearmente, né, então eu sei o começo, o meio, o fim. Às vezes o radiologista vê muito pontualmente, ainda mais quando você está descentralizado. Mas eu acho que o exercício de buscar, o que deu naquela biópsia, eu acho que eu sempre tento falar isso para os residentes que estão com a gente, mesmo que você não participe ativamente de todo o processo, para que a gente busque, né? Porque eu acho que isso fecha a alça de vocês, né? Eu suspeitei, mas será que Deixa os nossos quebra-cabeças montados, né? Eu acho que feedback positivo, negativo, mas sempre tentar buscar de aprendizado. nos locais descentralizados, buscar. Será que aquele resultado que eu sugeri veio? Não sei se isso é tão comum na prática de vocês, assim. É dificílimo. Isso, né? Aí a gente tem, se não for num hospital especializado ali, né? Igual, por exemplo, a gente trabalhava no 9 de julho, exemplo. Santa Casa. Então, já tem um super especializado e longitudinalmente você tem contato. Mas quando a gente está, por exemplo, no ambulatório, não consegue. Nossa, aí é impossível. O exame anterior do paciente é de tal clínica, é de tal clínica, é de tal hospital, biopsiou em outro lugar. Então, a gente perde muito esse E isso vale para os pacientes, porque às vezes a gente fala, não, repete o exame no mesmo lugar que você fez. Mas por quê? Porque não foi bom ter feito lá, porque não era tão perto da minha casa. Então, assim, faz diferença, né? Trazer essa linha ajuda muito, né? Muito. Ajuda bastante. E aí a gente sempre fecha o episódio do Hematotalks com um conselho para um jovem hematologista. Então eu vou pedir isso, mas eu vou pedir... Não, já que a gente tem 2, a gente dá 2 conselhos, né? Um conselho a um jovem hematologista, um conselho a um jovem radiologista. Vice-versa, vocês escolhem. Um pro hematologista e um pro radiologista? Sim. O que eu acho que vai ser meio parecido, assim, mas é estudar bastante, né? Se atualizar o tempo todo. Eu acho que linfoma é um dos exemplos aí que as coisas estão sempre mudando. Então, acho que o primeiro conselho é ter essa rotina de estudo ali, de atualização. E o segundo, que talvez vai mais para o radiologista, é que a gente tem que participar mais disso aqui que a gente está fazendo, né? Desse exercício de trocar um pouco mais com outras especialidades, tentar ali, óbvio que dentro dos nossos limites, mas sair de cima do muro mesmo, de dar nossa opinião, ainda que com dúvidas no relatório, né? Então, eu acho que pode ser linfoma, mas também pode ser tóxico, tudo bem, coloca as duas coisas, mas não fica em cima do muro só descritivo, que aí a gente, acho que passa mais como descritores do que como médicos, né? Então, entrar um pouco mais nesse universo, que eu acho que, felizmente, eu, Pacheco, nossos colegas, muitos fazem isso mesmo, né? Mas a gente vê muito radiologista também que se esquiva um pouco da tomada de decisão e acaba, acho que, indo até contra aí, nossos princípios éticos da profissão, né? De contribuir mesmo com o desfecho ali.
para o radiologista, já que ela colocou esse ponto aí, eu, assim, mais técnico, então, que seria estude anatomia, muita anatomia, que eu sempre falo para o R1 lá da Santa Casa, né? Porque é o nosso dia a dia, né? Então, É a base, né? é a Onde base, você é a se base consolida. da radiologia. E hoje em dia, com todas as ferramentas que tem, então eles colocam às vezes no computador ali, quando está do lado passando o laudo, coloca com aquela estrutura, o computador fala para ele, e assim, Não não aprende. aprende efetivamente, né? Que nem na nossa época, apesar de a gente não ser tão velho, né? A gente só tinha um livro, né? Então tinha que ir lá no livro, aprendia, Olha lia aqui o livro, colocando na lia. idade dele. Apesar da gente não ser tão... Lia o livro, tinha que aprender. Eu não sou da sua idade. Tô zoando. Então, acho que tecnicamente falando isso, volta à base e saiba anatomia de cor, né? Que é o nosso dia a dia. Então, E pro hematologista que não sabe mais anatomia? o dermatologista, se eu fosse Eu tenho mais uma hematologista, dermatologista que eu lembrei. Pode falar. Posso Posso falar a minha enquanto você Case com falar. um A minha radiologista. é quase essa. Tem um radiologista de confiança. Tem um Acho que radiologista, a essa gente fala tem que o um radiologista de hemato confiança. É uma boa dica para um precisa hematologista. ter um infecto para chamar de seu. Tem que ter tem um um radiologista pra radiologista chamar de seu também, né? Pode não ser um casamento no papel, precisa. na igreja. Pode ser mas só o ser telefone do WhatsApp, liga ali pode quando ser só um casamento precisa, referencia um profissional. exame, tira uma dúvida. Sim. E o seu conselho para um hematologista? Pela convivência, estejam preparados, que é difícil, né? A relação pessoal com o paciente, eu acho que não é para todo mundo, não. A carga emocional, né? É muito grande. Façam terapia, vocês fazem terapia. Sim. Façam terapia, é uma boa, né? Tem um radiologista, um patologista e um terapeuta Pra chamar de seu, seu. porque realmente é desafiador. Bom, a gente encheu de conselhos, dicas de pessoas muito mais velhas, né, do que os jovens Que estão nos ouvindo. que estão começando agora. Tá achando tudo que é novinho, né, vocês? A gente queria agradecer muito. É muito As legal. trocas são muito legais, quando a gente traz outros... Personalizar, né? Porque os radiologistas, eles não Tão são pessoas, atrás eles são um da- ramal. atrás Então, do- a gente personalizar, escuro. trazer, e acho que realmente, finalizando, o conselho maior é esse mesmo, a gente aproximar as especialidades, eu acho que é muito que bom. com certeza vai ter todo mundo ganho. A gente vai ter ganho, os profissionais vão ter ganho, os pacientes mais ainda, e a gente vai encurtar muito a nossa A jornada, e a jornada do paciente, acho que é mais importante. Obrigada! Obrigada. Deixe suas dúvidas, sugestões, perguntas. Procurem eles nas redes sociais também, a gente vai deixar os Chamem arrobas. de seus. Podem procurar, podem pedir conselhos. Muito obrigada.